Olá pessoal, boa noite a todos. Nós vamos começar mais um Evangelho. Meu nome é Rosina, eu sou voluntária da Casa de Timóteo e é um prazer estar com vocês nessa semana para fazermos uma leitura de um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, para refletirmos e assim termos uma semana tranquila, mais elevada. Então, antes de mais nada, vamos começar com uma pequena prece, uma pequena elevação. Vamos nos acomodando, sentando confortavelmente, relaxando nosso corpo, mente, acalmando nossos sentimentos, serenando o nosso espírito. Vamos nos conectando com o nosso anjo da guarda, o nosso mentor individual, esse amigo que está sempre próximo de nós, nos intuindo, nos protegendo, nos dando forças para prosseguirmos na nossa jornada. A esse anjo guardião, a esse mentor individual, nós agradecemos e pedimos fortalecimento. Assim, mais fortalecidos, vamos nos elevando, encontrando o manto azul da nossa Mãe Espiritual Maria, que nos protege, nos acolhe, nos aconchega, nos dá força para continuarmos na nossa caminhada. E a gente pede a essa Mãe bondosa que a gente sempre possa caminhar seguindo os ensinamentos do seu Filho, nosso Mestre Jesus, ensinamentos de amor e caridade, para que a gente possa, cada vez mais, nos aproximarmos do nosso Pai Criador. E a esse Pai bondoso que nos deu a dádiva da vida, que nos deu a oportunidade desta encarnação, vamos dizendo agradecidos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja, graças a Deus. Pois bem, nós vamos então hoje falar de um capítulo do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 21. No capítulo 21, que é Falsos Cristos e Falsos Profetas, nós vamos falar no primeiro item, que é conhece-se a árvore pelos frutos. E aí depois a gente vai comentar o que é um profeta. Será que nós temos hoje em dia profetas? Quem eram os profetas na época de Jesus? Quem são os profetas na nossa época? Vamos começar? Conhece-se a árvore pelos frutos. Porque não é boa a árvore a que dá maus frutos, nem má árvore a que dá bons frutos. Porquanto cada árvore é conhecida pelo seu fruto. Porque nem os homens colhem figos dos espinheiros, nem dos abrolhos vindimam uvas. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. E o homem mau, do mau tesouro, tira o mal. Porque do que está cheio o coração, disso é que fala a boca. Esse trecho está em Lucas, versículo 43, 45. E ainda diz mais, em Mateus, capítulo 7, 15 e 20. Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós com vestidos de ovelhas e por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Porventura os homens colhem uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim, toda árvore boa dá bons frutos e a árvore má dá maus frutos. Não
pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bons frutos será cortada e lançada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. É meio redundante, né? Mas é exatamente assim. Pensa comigo. Como é que a gente pode esperar de uma árvore ruim bons frutos? E como é que a gente pode esperar de uma árvore boa maus frutos? É lógico, mas às vezes a gente se esquece disso. Então vamos lá. Ele fala, resumidamente, que, no caso, se a pessoa se diz boa, ou se diz elevada, né? Se auto-intitula elevada, a gente tem que observar, na realidade, a elevação moral dessa pessoa, e não o que ela faz de propaganda dela mesma. É muito fácil eu fazer uma autopromoção minha, né? Como uma boa publicitária, vamos supor que eu fosse uma publicitária e eu estaria me promovendo. Eu consigo falar o que eu quiser, porque eu estou, na realidade, fazendo uma campanha para me autopromover. Mas a realidade é o que eu sou na essência, o que eu sou de verdade. E Jesus coloca para a gente isso, para a gente ficar na realidade alerta, não com as aparências, mas com a essência das pessoas. Então assim, será que eu vou ficar me preocupando se ele tem palavras bonitas quando a pessoa está falando, se é uma pessoa religiosa que vive em templos e vive rezando e falando coisas boas e bonitas e lendo trechos corretos de passagens do Evangelho e diz o que os outros têm que fazer e fala que faz, mas só fala, mas não faz? Será que esse é realmente um homem do bem, um homem bom? E o que seria esse profeta que está falando no nosso capítulo 21? Bom, em primeiro lugar, profecia é o dom de revelar o futuro, mas no sentido evangélico, é todo o enviado de Deus com a missão de instruir os homens e revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Agora a gente tem que tomar cuidado pelo seguinte, muitas vezes a gente vê algumas pessoas se auto-intitulando profetas ou enviadas de Deus, e normalmente as pessoas que são realmente profetas, que foram realmente enviados por Deus para nos impulsionar a humanidade, eles não se autopromovem. Normalmente são aquelas pessoas bem mais discretas que fazem e não fazem propaganda. Então, cuidado, porque normalmente o prodígio dos falsos profetas conta com a ignorância, às vezes, das pessoas e tenta usar de enganação. Se a gente for pensar como é que eram feitos os prodígios e os milagres na época de Jesus, a gente vai perceber o seguinte, que tudo que é fora do que Deus criou, né, do que seria assim dentro das leis da natureza, pode ser considerado prodígios e milagres. Mas o que para hoje nós, depois de séculos, né, com a ciência evoluindo, com todo esse conhecimento que nós temos hoje em dia, muitos dos prodígios, muitos dos ditos milagres daquela época de Jesus, hoje em dia a natureza, né, as leis da natureza, a ciência explicam. Então o que de repente era um prodígio, era um milagre naquela época de Jesus, hoje em dia é algo natural, algo conhecido, nada excepcional. Então a gente tem que tomar cuidado porque algumas pessoas, na realidade, tudo que você não conhece, você atribui a algo divino. Muitas pessoas fazem isso. Naquela época era muito mais, então, né? Então, muitas pessoas, o que eles não conheciam, atribuíam a divindades. Mas, às vezes, o fenômeno nada mais era do que uma aplicação de uma lei natural. Assim, à medida que a ciência se ampliou, esses fatos, antes tidos como sobrenaturais, se tornaram hoje conhecidos, entendidos
e ditos normais nos nossos dias. Mas a gente está falando então daquela época de Jesus. Será que hoje em dia existem os enviados, os profetas? A gente vai pensar um pouquinho mais amplamente. Na realidade, o profeta não se diz apenas em relação à religião. Existem profetas em vários setores. Existem profetas nas ciências, existem profetas nas artes, existem profetas na literatura, existem profetas na teologia, sim, mas existem também na filosofia, existem em vários setores. São pessoas que, de alguma forma, como a gente falou no começo, dão aquele empurrãozinho na humanidade, né? Fazem com que a humanidade evolua um pouco mais, em vários setores, em vários aspectos. Então a gente pensa assim, e hoje em dia, será que existem então profetas entre nós? Como a gente já falou também, muitas vezes aquele que se diz e se autopromove o sabedor, o profeta, o salvador, a gente tem que dar uma desconfiada, porque não é muito do feitio de um profeta fazer isso. Aí eu penso um pouquinho, me reflito um pouquinho sobre essa questão de alguém que tenha um conhecimento um pouco a mais, né, um pouquinho maior, poder impulsionar aí a humanidade. Nós estamos vivendo um meio muito digital, a gente está vivendo no meio da internet, né? Hoje em dia, qualquer um pode se intitular sabedor, qualquer um pode se intitular profeta, os profetas do novo tempo, qualquer um pode dizer que sabe mais que o outro. O Google é o nosso dicionário da moda antiga, né? Ele diz tudo pra gente hoje em dia. E eu me vejo às vezes, eu estou falando pessoalmente na minha profissão, eu vejo que depois de muitos anos estudando na parte de música, de artes, eu vejo que eu não sei quase nada. E me assusta quando eu vejo nessa minha área, né, pessoas que acabaram de aprender às vezes, 2 músicas, né, ou às vezes aprender sobre como faz ali uma técnica em artes, né, artes visuais, e de repente passar a ser ali um doutor naquilo. E a gente vê isso na internet o tempo todo. A gente vê um monte de comentaristas políticos, econômicos, um monte de críticos de arte, todos conhecem tudo. É incrível, mesmo sem estudo, mesmo sem ter ido a fundo. Como eu falei, eu estou com 54 anos, eu estudo música desde os 9, eu não sei nada. Estou sempre aprendendo e quero continuar aprendendo. Então me assusta um pouco como as pessoas já são conhecedoras, como as pessoas já conseguem, com pouquíssimo tempo, se tornarem especialistas. Então a gente tem pessoas especialistas em tudo hoje em dia. Dá um certo receio, não dá? Talvez nós hoje em dia sejamos, a população hoje em dia seja aquela população da época de Jesus, que qualquer um que de repente falasse ou fizesse alguma coisa que na época a gente não conhecia direito, era um profeta. Hoje em dia, qualquer um que fala um pouco mais firme, que, né, diz eu sei e sabe, enche a boca para falar, as pessoas já acreditam, né? Então assim, será que a gente hoje em dia não está vivendo também esse momento dos falsos profetas? E um pouquinho mais complexo que isso, será que, sem querer, a gente não está indo nessa leva e também não está se tornando um falso profeta, falando verdades que a gente nem conhece? Será que eu não estou reproduzindo? Eu não estou sendo um alto-falante para alguns que se intitulam profetas e estou perpetuando, propagando essas falsas profecias? Olha a nossa responsabilidade, como é rápido hoje em dia, como é fácil hoje em dia eu me tornar um conhecedor sem ter o conhecimento. Eu propagar uma verdade, dita verdade, sem eu ter certeza que é verdade. Então, em tempos de WhatsApp, Facebook, Instagram e etc.,
como está perigoso esse falso profeta, que sem querer nos torna também falsos profetas. Então, como é importante a nossa responsabilidade, né, no que a gente reproduz, no que a gente escuta e fala, sem nem pensar muito sobre. E para finalizar esse assunto, tem uma historinha. A historinha, na realidade, é do Sócrates, um grego, um filósofo grego. Ele foi professor de Platão, 470 a.C., e essa historinha se chama As Três Peneiras. Eu acho que vai nos ajudar nesse nosso momento aí, que nós estamos quase que afogados nessa imensa tecnologia de comunicação, onde a gente está sempre, o tempo todo, dizendo coisas. A gente acorda dizendo coisas, a gente acorda escutando coisas e a gente vai dormir repetindo essas coisas, reproduzindo essas coisas, passando adiante essas coisas. Então vale um momentinho aqui de reflexão. As Três Peneiras. Um rapaz procurou Sócrates e disse-lhe que precisava contar algo sobre alguém. Sócrates ergueu os olhos do livro que estava lendo e perguntou: o que você vai me contar já passou pelas três peneiras? Três peneiras? Indagou o rapaz. Sim. A primeira peneira é a verdade. O que você quer me contar é um fato. Se você só ouviu falar, a coisa deve morrer aí mesmo com você. Mas suponhamos que seja verdade. Você deve então passar pela segunda peneira. A segunda peneira é a bondade. O que você vai me contar é uma coisa boa. Ajuda a construir ou destruir o caminho do próximo. Digamos que passe pela segunda peneira. Agora a gente vai para a terceira peneira. Primeiro, se é verdade e se é uma coisa boa, vamos ver agora se pela terceira peneira ela passa também. A terceira peneira é a necessidade. Convém me contar? Vai resolver alguma coisa me contar? Vai ajudar a comunidade? Vai melhorar o planeta? Vai ser de alguma forma útil para alguém? Tem necessidade? Então, meus caros, se a gente estiver acordando, abrindo nossos grupos de WhatsApp, abrindo nosso Facebook, Instagram e Twitter, e a gente realmente encontrar algo que passe pelas três peneiras, aí sim a gente passa adiante. Se não, a gente já está errando, porque nem tentou passar pelas peneiras. A gente já está reproduzindo coisas que a gente nem sabe se são úteis. E às vezes a gente corre o risco, o grande risco de nós mesmos nos tornarmos os famosos falsos profetas. Pois bem, espero que a gente possa então refletir bastante. Leiam esse capítulo 21. Vamos ler durante a semana, nós todos. Vamos refletir mais e mais. E eu agradeço essa oportunidade e gostaria então de preparar agora aquele momento em que a gente pode fluidificar as nossas águas. Então todo mundo coloca aí um copinho de água, uma garrafinha de água. E vamos assim pedir para que os espíritos amigos, pedir para que sejam retirados da natureza elementos salutares que possam entrar nas nossas águas, nos dando ali, ao bebermos a água, uma tranquilidade, uma serenidade, que possa ali conter o remédio que estamos precisando para o nosso momento. Que ao bebermos as nossas águas, nós possamos nos fortalecer, possamos nos equilibrar, possamos receber
esses remédios que foram retirados da natureza e depositados nos nossos frascos, e assim podemos ter uma semana mais saudável, repleta de luz, repleta de paz. E vamos aproveitando também para fazermos assim para os assistidos, para nós mesmos, necessitados dos tratamentos, as crianças do P4B, os adultos do P1, do P2, que a gente possa receber ali o nosso tratamento. E assim nós vamos também pedindo para que os tratamentos do CH e do CHE sejam ministrados de acordo com a necessidade, que possamos estar abertos para receber toda essa energia positiva, todos esses elementos que possam nos restabelecer, que possamos ser atendidos nas nossas necessidades. Aproveito então para que nós possamos ficar bem tranquilos, a gente se concentre bastante, se envolva em quanta luz. Quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. E assim, envolvidos nessa luz, que a gente possa ter uma semana bem iluminada, bem serena, bem tranquila, fortalecidos. Obrigada a todos, uma ótima semana e obrigada pela oportunidade.